Existe uma cena no mercado jurídico de hoje que, olha, dependendo muito do ângulo que a gente olha, ela é trágica. Mas no fundo também carrega um tom gigante de comédia de erros. Ah, total. Aquela coisa rindo pra não chorar, né? Exatamente. Porque imagina o seguinte cenário: bancas inteiras, tipo do estagiário que acabou de entrar até o sócio fundador, correndo de um lado para o outro atrás da inteligência artificial. Virou uma febre. Virou. E o desespero é tanto que a galera trata a tecnologia como se fosse, sei lá, o último bote salva-vidas de um navio que está afundando rápido. E a ironia gigante disso tudo é que nessa pressa maluca de pular logo no bote, o que eles estão fazendo, na verdade, é furar o próprio casco. Nossa, sim. Estão cortando custos sem nem olhar para onde a tesoura está indo. Alienando os melhores talentos, né? E adotando a automação como se ter o software mais caro do mercado, aquele que brilha mais, fosse o grande objetivo final da advocacia hoje. O que a gente vê na prática, assim, no dia a dia, é quase uma implosão auto-infligida. Tem uma urgência no ar, sabe? Uma pressa por inovação que simplesmente atropela qualquer reflexão lógica sobre o que realmente precisa ser feito dentro do escritório. É inovação pela inovação, né? Pois é, e aí o resultado acaba sendo extremamente previsível. O escritório vai lá, assina um monte de ferramentas caríssimas, ninguém sabe usar aquilo direito. O sistema fica lá criando teia de aranha digital. Isso, fica subutilizado. E a equipe, que é o pior de tudo, passa a trabalhar sobre uma nuvem constante de terror, achando que, tipo, na próxima segunda-feira vai todo mundo ser substituído por um robô. É um clima insustentável. E é justamente para tentar colocar um pingo de racionalidade nesse cenário caótico que o Deep Dive de hoje entra em cena. Graças a Deus, alguém tem que falar sobre isso. Né? E a ideia aqui não é ficar lamentando uma possível obsolescência da profissão. Até porque, vamos ser sinceros, essa não é a realidade. Longe disso. Então, para guiar esse nosso papo, nós trouxemos para a mesa um artigo muito bom do André Medeiros, lá da Advoco Brasil. O título da peça já entrega bastante o ouro. Chama IA em Escritórios de Advocacia: a armadilha da substituição e o caminho real. É um baita título, aliás. Muito bom. E a nossa missão hoje é justamente dissecar isso. É entender o que está por trás dessa narrativa toda apocalíptica do robô roubando empregos. E focar na tese central dele, né? Exato. Focar na tese de olhar para a tecnologia como uma lente de amplificação da capacidade humana, sabe? E não como uma desculpa para passar a tesoura na folha de pagamento. Olha, que eu acho mais interessante desse material do André Medeiros é que ele foge totalmente daquela futurologia de palco. De palestrante de evento, né? É, aquele pessoal que joga palavras ao vento. Ele baseia a análise numa experiência muito prática. A gente está falando de alguém que já acompanhou a implementação real no dia a dia com centenas de advogados. Ele viu a coisa acontecer no chão de fábrica do direito. Exatamente. E a premissa que ele traz logo de cara já desafia tudo que, tipo, a maioria das reuniões de diretoria está discutindo agora. Que é o corte de custos. Sim. Basicamente, ele diz que os escritórios estão fazendo a pergunta completamente errada desde o momento zero em que decidem adotar a inteligência artificial. E essa abordagem equivocada acaba gerando um fenômeno que ele chama no texto de síndrome de Estocolmo corporativa. E, cara, eu fiquei fascinado com esse termo. É pesado, mas é muito real. É muito real. Pensa na dinâmica prática da coisa. Tem profissionais ali que dão sangue pela banca há, sei lá, 10 anos. Eles conhecem a cultura de trás para frente, conhecem os humores dos clientes. Sabem onde as coisas estão guardadas. Exato. E aí o que esses caras estão fazendo hoje? Estão passando horas extras, varando à noite muitas vezes, testando um monte de ferramenta de IA para automatizar o próprio trabalho deles. É o advogado ensinando o caminho das pedras para a máquina, né? Isso. Ele fica lá criando o prompt perfeito, acreditando super que ele é o grande inovador do time. Mas, se o sócio lá em cima tem uma visão míope, focada só em cortar a base da pirâmide... Esse advogado está construindo a própria guilhotina. Exatamente, ele está construindo a ferramenta que vai justificar a demissão dele. É surreal. É um ciclo muito cruel se a gente parar para analisar. Porque o profissional passa a vida absorvendo todo o conhecimento institucional daquele lugar.
Ele sabe que o cliente X gosta de uma petição mais agressiva, que o juiz da vara Y prefere um negócio mais enxuto. Esse é o tipo de dado que não está em manual nenhum. Nenhum. Aí ele começa a mostrar resultado rápido com a IA na reunião de sexta-feira, achando que isso vai carimbar o passaporte dele para o futuro da empresa. Só que, como você falou, quando o enquadramento do escritório é só focado em redução de pessoal, esse esforço incrível vira munição contra ele. E convenhamos, isso vai contra a lógica mais básica de qualquer gestão estratégica e sustentável. Eu estava pensando aqui, adotar a IA com o único objetivo de cortar a equipe é tipo, fazendo uma analogia bem nossa. Lá vem. É como ajuizar uma execução sem ter um título executivo líquido e certo. Nossa, brilhante. É exatamente isso. Porque, pensa bem, o movimento existe. A petição inicial tá lá bonita, o barulho no processo acontece, gera custas, gera trabalho. Tem movimentação, mas o resultado útil no final é rigorosamente zero. A execução é frustrada. Parece que criaram uma ilusão financeira de que secar a base da folha de pagamento vai resolver magicamente os problemas de caixa. essa tua analogia do título executivo faz muito sentido quando a gente cruza com os dados que o André traz no artigo. Porque não é só uma opinião dele. Tem número embasando isso. Muito número. Ele cita, por exemplo, um estudo da Gartner, que fez projeções para 2025, sobre as empresas que usaram a implementação de IA como justificativa para demissões. E sabe qual foi a porcentagem de empresas que fizeram esse movimento e conseguiram um retorno superior ao que elas já tinham? Olha, eu chutaria que é baixo, mas... 0%. Zero. Nenhuma. Nenhuma. Ou seja, ninguém conseguiu lucrar mais no longo prazo só demitindo talento e colocando um software no lugar. Aquela economia imediata ali na folha não se sustentou. Claro. Porque, você alivia o caixa do trimestre atual para mostrar na reunião de resultados. Fica bonito na planilha. Fica lindo. Mas você destrói a capacidade intelectual do escritório de pensar em casos hipercomplexos e gerar honorários novos no semestre seguinte. A conta chega rápido demais. Chega cobrando juros, né? E o texto contrapõe isso de um jeito muito inteligente com uma outra pesquisa. Um dado do MIT, do final de 2023, que mostra exatamente o outro lado dessa moeda. O cenário de amplificação. Isso! Quando a IA é usada para amplificar quem já está lá e não para cortar a cabeça da pessoa, o salto de produtividade é bizarro. O estudo do MIT fala de um ganho de eficiência de cerca de 34%, focando principalmente nos profissionais em início de carreira. 34% é muita coisa. É absurdo! Trazendo isso para a nossa realidade jurídica, significa que aquele estagiário ou aquele advogado super júnior, quando ele sabe usar bem a tecnologia a favor dele, ele começa a entregar um material com a densidade analítica e a estruturação lógica de alguém que tem, anos a mais de estrada. É um anabolizante intelectual, né? O júnior ganha aquele fôlego de pleno, o pleno passa a enxergar o processo com a visão estratégica de um sênior. E o sênior respira. Exato. O sênior que passava o dia corrigindo vírgula torta e formatação de petição, finalmente tem tempo para, sentar para tomar um café com o cliente. Entender a dor do cliente real. Pensar no negócio. No papel, essa matemática fecha que é uma beleza. Mas isso obriga a gente a descer para a vida real. Onde a teoria esbarra na parede. Isso. Porque se a conta é tão cristalina e o ganho é tão na cara, por que a imensa maioria dos escritórios tropeça de um jeito tão vexatório na hora da implementação? Essa é a grande questão. E a resposta é que a execução esbarra nos problemas gerenciais que são muito, muito antigos. O material do Advoco Brasil é muito rico nisso porque eles trazem dados baseados na experiência deles com o Yaton. Ah, aquelas turmas de imersão deles. Isso. Foram mais de 28 turmas dessa imersão, com profissionais da área implementando IA na prática. E com essa amostra enorme, de mais de 700 profissionais, o André mapeou os erros que se repetem exaustivamente no mercado. E qual é o principal? O primeiríssimo, que é o clássico em adoção de qualquer tecnologia. Colocar a ferramenta antes do problema. Ah, a síndrome da vitrine. Total.
O sócio vai no evento, acha o máximo, assina um plano caríssimo daquele software de ponta, aí ele distribui o login e senha no grupo de WhatsApp da equipe e fica lá sentado esperando a produtividade explodir por milagre. Compra um remédio sem saber qual é a doença, não mapeia se a dor de cabeça do escritório é na hora de redigir o contrato, se é na triagem de uma publicação do Diário Oficial ou se é no atendimento ao cliente. A ferramenta tá lá, paga em dólar, rodando no servidor e só. Exatamente. E sem mapear o processo, o software vira só um enfeite corporativo. Metade do escritório não lembra a senha, a outra metade usa IA para escrever e-mail de feliz aniversário para cliente, e depois de uns 6 meses a diretoria senta para dizer que, olha só, a tecnologia não funciona para o nosso modelo de negócio. É a velha culpa na ferramenta, né? Sempre. Mas o buraco é bem mais embaixo. O artigo explica que isso acontece porque, na esmagadora maioria das bancas, falta uma figura de liderança central nessa transição. O texto chama isso de a falta do xerife da IA. Adorei esse nome, o xerife da IA. E faz total sentido, porque a gestão na advocacia mais tradicional é extremamente diluída. Muito pulverizada. E, sim, se surge um projeto novo no escritório, e ele é responsabilidade de todos os 8 sócios, no final do dia a gente sabe, não é responsabilidade de ninguém. É o famoso cachorro de muitos donos, né? Uso. Ninguém vai sentar com a equipe de Civil para entender por que eles pararam de usar a plataforma na segunda semana de testes. E sem alguém com autoridade e tempo para monitorar isso, ajustar a rota, ouvir o pessoal, a implementação morre na praia. Mas olha, de todos os erros capitais que o Medeiros lista, tem um que bate muito fundo na cultura da nossa área. Qual? É ignorar completamente os bastidores emocionais da equipe. Porque é super comum ver a liderança batendo na mesa e reclamando que o advogado é resistente, que tem preguiça de aprender tecnologia nova. Ah, o pessoal é muito engessado. O discurso é esse. Só que quando você vai ver de perto, não é preguiça. É um instinto humano puríssimo de sobrevivência. Claro. Se o gestor não olha nos olhos da equipe e deixa claro que o objetivo daquela tecnologia ali é melhorar a rotina e preservar todo mundo, o que a equipe faz, eles sabotam o processo. E sabotam dando bom dia e sorrindo. É o famoso boicote silencioso. Eu já vi muito isso acontecer. Nas reuniões de alinhamento, nossa, todo mundo aplaude, diz que a iniciativa da diretoria é fantástica. Vai mudar o nosso jogo. Somos disruptivos. Mas aí dá 3 da tarde, o advogado senta na cadeira com aquele mar de prazos, a aba da inteligência artificial fica lá, minimizada no navegador, e a pessoa volta para o Ctrl+C e Ctrl+V no Word, que é o modelo arcaico que ela domina de olhos fechados. O texto do André traz um cenário perfeito sobre isso. Ele manda imaginar um advogado. Tipo, 10 horas da noite de uma quinta-feira. O cara tá exausto, café já esfriou e ele precisa revisar urgentemente as cláusulas de um contrato que tem que ir para o cliente na sexta de manhã. A realidade de 90% de quem acompanha a gente. Total. E aí, nesse nível de estresse, o cérebro do cara entra em modo de segurança. Ele não vai querer abrir um chat GPT da vida para testar uma engenharia de prompt super complexa. Com um prazo enforcando o pescoço dele, nem a pau. O risco de errar é gigantesco e o tempo é curtíssimo. Então, se o treinamento do escritório ignorou esse contexto de estresse, ignorou o prazo apertado, a adoção da ferramenta vira só teatro. Tem que estar no fluxo orgânico, né? E isso puxa um gancho essencial. Onde é que essa tecnologia realmente se encaixa sem forçar a amizade? Porque o artigo deixa bem claro que a IA não serve só para, cuspir modelo genérico de petição. Nossa, de jeito nenhum. Existe um ecossistema inteiro que pode ser abastecido por isso. Dá para usar na produção jurídica, óbvio, mas também nos bastidores, pesquisa de jurisprudência, na captação de clientes. É um universo. Mas é aí que a gente precisa ser cirúrgico na divisão de tarefas. O que a máquina faz de forma brilhante e o que o humano faz que é insubstituível? A máquina é imbatível cruzando dados. Sim, velocidade absurda. Ela lê, 10 mil páginas de acórdãos em 5 segundos, acha o padrão daquele relator e te dá um esqueleto da peça redondinho. Mas o valor do advogado de verdade está naquilo que não cabe num parâmetro algorítmico. Ação. Não lê entrelinhas corporais. Não lê. Ele não percebe que a outra parte deu uma gaguejada sutil e tá blefando.
Ele não consegue absorver o desespero visceral de um cliente que te liga às 3 da manhã porque as contas da empresa foram bloqueadas do nada. O timing do acordo, né? Saber a hora de apertar e a hora de recuar é uma intuição muito humana. Exato. É o julgamento de valor e o risco ético. A máquina constrói a fundação, mas quem assina a peça e bota a própria OAB e reputação na reta é a pessoa. Por isso que o foco das soluções boas do mercado não é imitar a estratégia, mas sim tirar a pedra do caminho, tirar aquele atrito operacional. O próprio ecossistema da Advoco Brasil tem exemplos ótimos disso, que o artigo cita. Sim, eu anotei aqui. Eles mencionam aquele sistema chamado alívio tarefa repetitiva. E tem um outro que eu achei genial, que é o CRM por voz. Ah, esse é sensacional para o comercial. Pensa no atrito que tira. O advogado sai do almoço com um cliente novo, ao invés de dirigir até o escritório, sentar, abrir uma planilha horrorosa e preencher os dados comerciais, ele entra no carro, pega o celular e dita as informações por voz, e a IA joga tudo organizado no painel de vendas. É tirar a mente do profissional do trabalho braçal invisível. A tecnologia limpa o terreno para o cérebro entrar só para tomar decisão. É lindo. Mas aqui, eu vou precisar fazer o advogado do diabo um pouquinho. Vai lá, manda. Porque a gente conhece muito bem a cultura das bancas tradicionais. Tem um abismo gigantesco entre essa teoria linda e a vida real. A promessa é que a IA tira o trabalho chato, agiliza tudo e no final da semana, digamos que economizou 5 horas na agenda do advogado. Certo. Só que o que acontece na prática? O sócio coordenador abre a planilha de timesheet, vê lá as 5 horas livres do cara e pá, joga mais 5 horas de bucha e prazo urgente na mesa dele. A famosa punição por eficiência. Exatamente. Então, a minha provocação é, no fundo, o mercado jurídico não está só usando essa tecnologia de ponta para construir um andaime muito mais moderno para o esgotamento mental do time? Olha, esse é, sem tirar nem pôr, o ponto mais crítico do debate inteiro. E você está corretíssimo no receio. Se a mentalidade do escritório não mudar, a IA só vai ser um acelerador de burnout. Não tem mágica. Vira uma máquina de moer gente, só que com inteligência artificial. Exato, mas aí que entra o grande pulo do gato do Medeiros no artigo. Ele bate de frente com essa cultura tóxica e propõe assim mudar radicalmente a métrica de sucesso da adoção tecnológica. Como assim? A lógica que ele defende é super direta. Se o seu escritório implementou uma IA super sofisticada, mas a qualidade de vida da sua equipe não melhorou nem 1 milímetro, a sua implementação foi um fracasso. Ponto. Então ele tira o foco do volume de produção e joga na sustentabilidade do dia a dia. É isso. Porque se a máquina te dá tempo livre e o gestor entope esse tempo com mais trabalho mecanizado, não teve inovação. A banca só usou software caro para otimizar a própria servidão. É um conceito muito forte. Para você medir se a maturidade tecnológica do escritório é real, você não tem que olhar o número de petições a mais que eles protocolaram no mês. Você tem que olhar para as pessoas. Olhar para o estagiário, né? O estagiário parou de varar a madrugada compilando jurisprudência antiga. O advogado sênior consegue fechar um notebook às 6 da tarde numa sexta-feira sem culpa. Os sócios estão conseguindo tirar 10 dias de férias com a família sem precisar ficar despachando do saguão do hotel. Exatamente isso. Isso sim é sucesso tecnológico. É usar a ferramenta para resgatar a autonomia, não para jogar mais peso nas costas. Porque no limite, o direito é um ofício de intelecto. Se a mente do advogado não tem, sabe, um espaço em branco para respirar, para conectar a tese com uma leitura diferente do mundo, ele vira um apartador de botão de luxo. Fica numa linha de montagem processual. E a clareza para ler entre linhas de um caso que vale milhões simplesmente não acontece num cérebro que está crônico de exaustão. Não acontece. O tempo hoje é o ativo mais absurdamente caro dentro de um escritório. E a escolha gerencial do que fazer com as horas que a máquina poupou é o que define o jogo. O divisor de águas da próxima década. Sem dúvida, a escolha de reinvestir esse tempo no aprofundamento das teses, na conversa com o cliente e na saúde mental do time é o único caminho real. O problema nunca foi a tecnologia. O problema é tratar o cérebro humano como se fosse máquina. E isso muda completamente o eixo da nossa conversa. Porque o escritório que vai ganhar o mercado não é o que faz outdoor dizendo que usa IA. É o que entende que a tecnologia é só o meio
para escalar um nível estratégico e a sanidade de quem está operando a coisa toda. É aí que você cria um diferencial que não tem como copiar. Porque um time engajado, que está bem mentalmente e tem ferramenta boa na mão, resolve problema que sistema nenhum no mundo resolve. O que nos leva para um pensamento final, quase uma provocação para quem está escutando a gente. Se você pensar que, inevitavelmente, num futuro muito próximo, a IA vai nivelar por baixo a capacidade técnica de todo mundo. Todo mundo vai ter a mesma velocidade de produção de tese. Todo mundo. Do escritório gigantesco com filial no mundo todo, até a sala daqueles 2 sócios recém-formados. A qualidade estrutural do papel vai ser impecável em qualquer lugar. A tecnologia nivela a base. Se isso acontece, será que o verdadeiro e o último diferencial competitivo que vai manter a advocacia viva e lucrativa não vai ser, olha a ironia, a mais profunda e insubstituível empatia humana? Nossa. O olhar no olho, o aperto de mão, a capacidade de gerar confiança. É o fator puramente humano, né? Aquilo que é cheio de nuance, de imperfeição, que não importa se você colocar bilhões de dólares, nenhuma linha de código vai conseguir simular o peso de um conselho bem dado na hora certa. E é exatamente com essa provocação na cabeça que a gente encerra o Deep Dive de hoje. Fica o convite para cada um olhar para dentro do próprio escritório e avaliar com muita honestidade em qual barco está apostando. O bot salva vidas, não é o software que você assina. Jamais. O verdadeiro bot salva-vidas sempre foi a nossa capacidade de pilotar a mudança usando a tecnologia a favor da mente, sem furar o próprio casco antes da tempestade acabar. A gente fica por aqui e até o próximo debate.